Olá, aqui é o Dr. Hélio. Nesse vídeo de hoje, eu venho conversar com vocês um pouco sobre quanto tempo é necessário de tratamento para a gente começar a observar um efeito terapêutico, ou seja, começar a observar o efeito benéfico que a cannabis medicinal pode trazer para a sua situação. A primeira coisa que a gente precisa entender é que cada pessoa é diferente da outra. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que tomam 5, 6 doses de café por dia, inclusive toma café antes de dormir e consegue dormir normalmente. Enquanto outras pessoas, se tomar uma única dose de café, fica muito elétrico, muito acordado e ainda tem crise de ansiedade. É o mesmo café, mas em pessoas diferentes vai ter efeitos diferentes. O mesmo acontece com o maracujá, por exemplo. O suco de maracujá em algumas pessoas pode deixar sonolenta. Já em outras pessoas não faz diferença nenhuma. Mesma coisa com a cannabis medicinal. Como o nosso corpo é diferente um do outro, assim como a nossa impressão digital, o nosso sistema endocannabinoide é diferente de uma pessoa para outra. Então, o tempo necessário para a gente observar o efeito terapêutico vai depender do momento que a gente encontra a dose adequada para aquela pessoa. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo aqui da insônia. Tem pessoas que tomando 2 gotinhas de óleo de cannabis à noite já é o suficiente para induzir o sono. Tem outras pessoas que precisam tomar 20, 30. Não quer dizer que essa pessoa que precisa tomar 30 gotas tem uma insônia pior do que aquela outra. Tem uma insônia pior do que aquela outra que só toma 2 gotas. São só pessoas diferentes. Às vezes a insônia é a mesma, mas são pessoas diferentes. Então a dose da cannabis medicinal para cada pessoa é diferente. Não é igual um tratamento de pneumonia, por exemplo. Se uma pessoa tem uma pneumonia, eu passo um antibiótico para ela. Se outra pessoa tem uma pneumonia, eu passo o mesmo antibiótico na mesma dose que vai tratar do mesmo jeito. Na cannabis medicinal isso não funciona. Cada pessoa tem a sua dose necessária. E até mesmo a mesma pessoa, quando ela toma cannabis medicinal hoje e vai tomar de novo no ano que vem, provavelmente a dose já vai ser diferente de novo, porque o organismo da pessoa mudou muito de um ano para o outro. Então, o tempo que leva para a gente encontrar a resposta terapêutica vai depender do tempo que leva para a gente encontrar a dose mínima necessária naquele caso. Ah, doutor, mas isso ficou muito vago. Quero saber se vai demorar uma semana ou se vai demorar 2 anos. É assim? Não. Não, a gente consegue ter uma noção muito boa. O tempo necessário para a gente começar a observar boa resposta de tratamento pode variar ali de uma semana até 4 meses. A média de tempo é perto de 1 mês a 2 meses. Mas observa que eu falei, que é de uma semana até 4, 5 meses, na verdade, 4 a 5 meses. É um tempo amplo. E é por isso a importância que eu sempre falo para os pacientes, que a gente não tem só uma consulta médica, a gente tem um acompanhamento. O acompanhamento é muito mais importante do que a consulta em si. Porque se simplesmente a gente tiver apenas uma consulta, eu te passar uma receita, e você não observar a melhora naquele primeiro mês de tratamento, não quer dizer que a cannabis medicinal não funcionou. Só quer dizer que a gente ainda não chegou na fase certa do seu tratamento. Às vezes, no seu primeiro mês não funcionou, porque ele vai funcionar lá no segundo, porque ele vai funcionar no terceiro, porque nesse intervalo a gente precisa fazer algum ajuste de dose, a gente precisa associar um outro tipo de óleo, ou até mesmo substituir o óleo inicial que a gente começou. Então leva um tempo. O que eu costumo falar para os pacientes é o seguinte: a sua doença demorou alguns anos para ela aparecer. Você pode até ter tido algum gatilho que de repente de um dia para o outro você começou a ter um sintoma mais marcante, mas essas doenças que a cannabis medicinal trata não são doenças que surgem de um dia para o outro. São doenças que aos poucos vão se instalando no seu corpo, na sua cabeça, até chegar um momento em que ela começa a trazer os sintomas relacionados à doença. Da mesma forma, a cannabis medicinal ela não vai conseguir melhorar todos os seus sintomas de um dia para o outro. O seu organismo precisa entender esse novo ambiente do sistema endocannabinoide até o produto começar a fazer um efeito. Então, o objetivo desse vídeo é conscientizar os pacientes de que existe um tempo em que a gente precisa fazer esse acompanhamento e é muito importante a gente seguir as orientações entre essas primeiras semanas até o quarto, quinto mês, para a gente realmente ter certeza se o tratamento com cannabis medicinal está fazendo efeito ou não. Pode ser que a cannabis medicinal não faça efeito para o seu caso? Pode.
Mas eu vou ser sincero com você, é a minoria dos casos. Os pacientes que chegaram a mim porque já tinham passado por outros especialistas, os pacientes que geralmente não apresentam boa resposta clínica ao tratamento com cannabis medicinal, foram pacientes que ou abandonaram o tratamento antes da hora, ou não utilizaram o óleo de forma adequada. Infelizmente, a gente tem muito profissional da saúde por aí que trata, que entende que a cannabis medicinal funciona como os outros remédios, passando a mesma dose para todo mundo e achando que vai fazer efeito, ou passando doses muito inferiores, ou passando um tipo de óleo que não é o mais adequado para aquele caso. Então, se a gente faz o acompanhamento certinho, com o tipo de óleo certo, com a concentração, a dose e o acompanhamento adequado, a existem grandes chances da gente ver sim boa resposta com o uso da cannabis medicinal. Então é isso, espero que eu tenha conseguido reforçar essa questão da importância do acompanhamento quando a gente está pensando em fazer o uso da cannabis medicinal. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer questionamento, pode mandar aqui por mensagem para minha secretária, que assim que possível ela vai me encaminhar o seu questionamento, ou você pode falar diretamente comigo mesmo. Grande abraço e até mais.